Vamos para mais uma aula? Misturas e métodos de separação, tá? Vamos lá. Então é o seguinte, aqui eu tenho uma imagem na qual eu observo aqui uma molécula, né, formada por dois átomos iguais. Quando eu tenho moléculas formadas por átomos iguais, é chamado de substância simples. E aqui eu tenho uma molécula formada por átomos diferentes. Aqui o CO2, ó, átomo de carbono, átomo de oxigênio, tá? Esse é o gás carbônico, é uma substância composta, quando é formado por átomos diferentes. Quando, mesmo sendo substância simples, substância composta, eu só tenho aquela substância aqui dentro de um pote, né? A gente chama de substância pura. Então aqui só tem H2O, água, substância pura. No momento que eu juntar aqui o cloreto de sódio, aqui é o sal de cozinha, tá? Se lê cloreto de sódio, eu tenho uma mistura, né? Olha aqui que eu coloquei na água e ela se solubilizou. Eu tenho uma mistura, tá bem? A mistura, quando eu junto duas substâncias, né? E eu não observo diferença entre elas, elas estão bem solúveis, estão solubilizadas, a gente chama de mistura homogênea. Homo significa igual, tá? Por outro lado, se eu tenho aqui, juntei água e óleo e eles não se misturam, a gente chama de mistura heterogênea. Hetero significa diferente. E geralmente, quando tem essa diferença, eu observo fases. Então, nota que tem uma fase 1, a fase 2, que não se mistura. Tá certo? Então, se mistura homogênea. Quando não se solubiliza, mistura heterogênea. Beleza. Qual a diferença entre mistura homogênea e solução coloidal? Então, olha aqui, nós podemos observar um copo com água e um copo com leite. Nota, no leite eu não consigo a olho nu, sem nenhum aparelho, ver nenhuma diferença. Mas quando eu coloco no microscópio, eu vejo que eu tenho água e tenho glóbulos de gordura. Então passa a ser uma mistura heterogênea. Mas nota, no momento que eu olho, estou a olho nu, eu não vejo diferença. Eu chamo de mistura homogênea. Quando eu olho no microscópio, eu vejo que tem diferença. Então, a mistura é chamada de solução coloidal. Tá? Para a gente fazer um teste, se a mistura é uma mistura homogênea ou uma solução coloidal, a gente pode usar, por exemplo, um laser. Né? Quando a gente passa o laser na água, na mistura homogênea, a gente não consegue ver o facho de luz aqui do laser. Quando eu tenho uma solução coloidal, eu consigo enxergar o feixe de luz. Porque o feixe de luz ele bate nos glóbulos e é disperso, chamado de efeito Tyndall. Tá? E aí vocês vão ver isso futuramente. Tá? Agora, os métodos de separação. Primeiro método, eu tenho aqui a catação. Eu vou catar. Tá? Então, é o método mais simples, na qual eu uso a ação manual, ou uso uma pinça, ou uso, por exemplo, uma colher para fazer essa separação. Tá certo? Aqui eu fiz um método, né, de catação. Né? Aqui eu tenho feijão preto e feijão branco, tudo misturado, uma mistura heterogênea, eu vejo as diferenças, e começo a separar, a catar, né? Com uma ação manual, até estar totalmente separado, né? O processo de catação. Segundo, é um processo também que a gente usa com bastante frequência, é a filtração. Eu peguei aqui, ó, água barrenta, peguei um filtro de papel, esse filtro pode ser de papel, pode ser de tecido, pode ser de uma pedra porosa, porosa é que tem furinhos, né? Pedra, areia, carvão. Eu passo a mistura, né? E os poros, o espaço que forma ali no filtro, deixa passar a água e retém o barro. Então o barro fica retido, tá? E a água ela desce. Processo chamado de filtração. Tá certo? O exemplo é o filtro que está, o filtro de barro, o filtro que está na nossa bica, tá? Beleza.
sedimentação, decantação, o terceiro processo. Se eu pego água barrenta, deixo ela parada um certo tempo, então é um processo que eu deixo descansar por um certo tempo, aquelas moléculas mais densas tendem a afundar. Afundando eu consigo separar. O processo de afundar é chamado de sedimentação. É claro que depois eu posso fazer a separação, que seria o processo de decantação, né? Eu posso usar aqui um sifão, né? Uma mangueira funcionando como sifão para coletar a água que está limpa. Ou mesmo eu posso virar aqui o pote que está a água com cuidado para separar a água limpa daquela água que está suja. Tá certo? Processo de sedimentação, decantação. Quarto processo. No quarto processo, eu uso um aparelho chamado de centrífuga. Até uma aluna deu uma ideia interessante que é a máquina de lavar. A máquina de lavar, ela faz o processo de centrifugação. Essa centrifugação a gente faz principalmente, quando a gente vai no hospital, vai fazer um exame de sangue. Então é coletado sangue, tá? É passado pelo aparelho, o aparelho ele roda, faz uma aceleração rotacional, tem uma força centrífuga gerada, e com isso eu tenho a sedimentação. Mas como eu uso um aparelho especial, eu chamo de centrifugação, não chamo de sedimentação. Quinta é o processo de peneiração. Eu uso uma peneira, na qual é um objeto, pode ser circular, pode ser quadrado, mas aqui tem uma malha, né? Essa malha, ela consegue fazer uma separação do que eu quero, daquela substância, né? Que tenha assim um tamanho menor, que passa pela peneira, e aquelas com tamanho maior são presas. Exemplo, quando a gente está fazendo uma obra, que a gente peneira a areia, né? Para deixar a areia fina passar, a areia grossa, as pedras ficarem presas. Ou, por exemplo, na cozinha, né? A gente quer fazer alguma receita, precisa de uma farinha de trigo fina, a gente passa numa peneira e cai a farinha mais fina. Outra forma de usar a peneiração é, por exemplo, eu tenho um líquido aqui que tem algumas substâncias que eu quero rapidamente separá-las, né? Que ela quer ter um tamanho que é específico, então passo pela peneira e eu retenho aqui as moléculas que eu não quero utilizar. Tá certo? Beleza. Por fim, eu vou falar sobre a destilação. Destilação. Né? Para falar de destilação, a gente tem que ter aquela ideia, né? De ponto de fusão, de ponto de ebulição, que eu posteriormente vou falar para fazer uma revisão. Mas nota que eu tenho água barrenta, eu estou esquentando essa água, a água ela vai chegar ao seu ponto de ebulição, tá? Que é em 100 graus Celsius. A água ela vai começar a se transformar em vapor e eu vou coletar, né, em uma vasilha após esse vapor ser resfriado ou ser condensado. Tá certo? É a mesma coisa de, por exemplo, eu ferver água e botar a tampa em cima e formar aquelas gotas de água em cima. Tá certo? O processo de destilação. Né? Lembrando, ó, na destilação, a gente tem que entender que no momento que a solução, um certo líquido, passa do estado líquido para o estado gasoso, tá? Depois eu posso resfriar e voltar para o estado líquido, tá certo? Chamado de destilação, tá? Agora, a destilação fracionada é quando eu uso esse processo de aquecimento, tá? Mas aqui vou dar o exemplo do petróleo. O petróleo, ele é uma substância viscosa que é formado por várias outras substâncias, tá? É uma mistura homogênea, né? Ela não tem separação. Aí o que eu faço? Eu vou esquentando, né, fogo direto. Eu coloco ele numa vasilha, esquento e vai se formando o vapor. Só que é o seguinte, é fracionada, por quê? Porque, como tem várias substâncias, cada substância ela vai entrar em vapor numa certa faixa de temperatura. Então, ó, a gasolina se torna vapor a 150 graus Celsius, eu coleto. O querosene só quando chegar a 200 graus Celsius. O óleo diesel a 300 graus Celsius. O óleo lubrificante a 370 graus Celsius.
Então, é por isso que ele chama destilação fracionada. Eu vou aquecendo, aquecendo em cada faixa de temperatura, eu vou formando vapor e vou coletando para fazer uma separação das diferentes frações.